Boa tarde, pessoal. Vamos lá fazer o nosso tradicional fechamento da semana, dia 25 de março, e vamos fazer um resumo do mercado aqui, de acordo com as nossas metodologias aqui dentro da Buena Vista, né? Então, o destaque para a semana, acho que de novo lá fora, bastante volatilidade. Aqui internamente a gente tem alguns destaques para a Bolsa Brasileira, né? A gente teve 8 pregões consecutivos de alta aqui para a nossa Bolsa, né? Acho que o fato relevante para isso, com certeza, foi o fluxo gringo, né? Basicamente o que tem acontecido é pessoa física vendendo, né? As pessoas estão vendendo bastante bolsa para fazer alocação em renda fixa. Fundos também, alguns ainda continuam no volume de resgate de ações, né? É interessante por conta desse movimento de pessoa física e basicamente o comprador geral de bolsa brasileira é o gringo, né? Explica um pouco também a queda forte do dólar, né? O dólar fechou a semana passada 5,01 e essa semana bateu 4,74 aqui agora nas mínimas aí do ano, né? E acho que como que a gente pode resumir o que está acontecendo é bem simples, né? Com todos os bloqueios e tudo que está sendo feito lá com a Rússia, o que basicamente está acontecendo na alocação internacional de mercado emergente é um direcionamento de capital aqui para o Brasil, né? Que não só como destaque emergente de bolsa de commodity, né? Então sai essa alocação de Rússia, basicamente o pessoal tem que fazer uma alocação, né? O pessoal tem a sua política de alocação de recursos e acaba direcionando para o Brasil, né? Não tanto China, que já tem uma presença muito forte dentro do combo de mercado emergente, então o Brasil acaba sendo um grande vencedor nesse cenário, né? E o dólar, claro, tem essa influência de fluxo estrangeiro e também o carry trade, como eu falei na semana passada, que basicamente é o investidor estrangeiro tomando recurso lá fora a um juros mais baixo e ganhando nessa diferença dos nossos juros bastante elevado, né? A nossa bolsa, ela terminou a semana positiva em mais de 3%. S&P e Nasdaq também, apesar da volatilidade, segunda-feira foi um dia muito ruim, hoje fechou de novo muito ruim lá fora, mas mesmo assim fechou no positivo. S&P um pouco mais de 1% e Nasdaq um pouco mais de 2%. O caso interessante aqui é quando a gente joga isso para reais, tá? Ambas as bolsas internacionais ficaram no negativo, né? O dólar caiu mais de 5% frente ao real, e a diferença entre a Nasdaq e o Ibov em reais realmente é uma coisa surpreendente, está em torno de 41%, tá? Tamanha é a alocação em Brasil e principalmente em commodities, né? Acho que os cases vencedores aí, commodities e bancos, tá? Alguns destaques aqui que eu acho que vale falar de mercado internacional, incluindo o Brasil, é que a gente tem hoje, aqui na nossa visão, 3 choques, né? Eu acho que o primeiro choque que a gente deve observar, a gente falou em dezembro, né? É esse processo de choque inflacionário, né? Então a gente está tendo uma pressão inflacionária gigantesca aqui no Brasil e internacionalmente. O choque que deriva da inflação já é o choque de juros, né? O Brasil aí realmente foi o primeiro a subir fortemente os seus juros, aí já estamos trabalhando na casa de chegar a 12,75, talvez a 13 em alguma coisa, depende muito de como vai andar hoje o cenário entre Rússia e Ucrânia, né? E depois desse choque de juros, consequentemente, vem o choque de crescimento, né? Então a gente tem mais inflação, mais juros e um impacto negativo para o crescimento global, né? A gente ainda vê números muito fortes lá nos Estados Unidos, mas o mercado financeiro antecipando bastante essa questão de crescimento e impacto inflacionário. A gente tem que ficar de olho nisso e basicamente como a gente navega é olhando sempre o longo prazo e não tentar ser vencedor, querer fazer aqueles calls all-in que a gente falou semana passada, né? Vamos tudo para case de commodity ou case de banco. Eu acho que não é por aí fazer uma alocação interessante, né? Até porque vale mencionar um ponto, né? A gente que olha todo esse fluxo estrangeiro e brasileiro também, o S&P começa a transitar em múltiplos um pouco mais saudáveis, né? Então, claro que pós-pandemia, os cases vencedores foi muito tecnologia, muito Estados Unidos, né? O pessoal alocando com maior previsibilidade, né? Buscando ativos de menos risco, obviamente Estados Unidos, mas se a gente analisar o preço-lucro das ações do S&P 500, já estão mais ou menos nos níveis de 2009 e 2018, começa a ficar interessante, a gente começa a ver bastante caso aqui para a gente alocar, tá? No caso de empresas vindo aqui para o Brasil, acho que vale a gente ressaltar o movimento do Mercado Livre, né? Na terça-feira, indicou que vai investir 17 bilhões em 2021,
Acho que só para ter uma noção de comparativo, em 2020 foram 10 bilhões de reais de investimento e mostra como, na nossa visão, e acho que do mercado também, o Mercado Livre acaba sendo o grande vencedor aí do e-commerce aqui no Brasil, né? Acho que não só do e-commerce, a gente já falou bastante sobre isso, como o Mercado Livre vai muito além de um case simples de e-commerce, como de fintech, trabalhando agora também nessa questão, a digital wallet deles de cripto crescendo bastante. Enfim, é um play muito grande e começa também a ficar a preço bastante atrativo, vale ficar de olho, tá? No mercado cripto, eu acho, acho que um ponto principal para a gente destacar é o movimento da Bridgewater, né, do Ray Dalio. A Bridgewater aí tem o maior fundo de hedge do mundo, e o Ray Dalio começando a divulgar para o mercado que tem feito aí investimento em criptoativos, né? Vale falar que, lembrando, né, também o que a gente fala bastante lá atrás, a adoção de cripto no mundo institucional vem crescendo, apesar de ser muito, muito pequeno ainda, mas a gente vê com ótimos olhos esse crescimento aí para o futuro. Então, o mercado institucional cada vez mais adotando aí cripto como realmente uma classe de ativos, tá? Aqui pra gente, o Pascal terminou a semana positivo, tá? Em mais ou menos 1,80, tem que fechar a cota de hoje, mas fechamos positivo em 1,80, a gente continua, apesar de negativo, tivemos uma forte recuperação aí no mês, continuamos bem à frente aí do S&P na Nasdaq, mas perdendo bastante do Ibov, claro, pelos cases aí, o peso grande do Ibov em commodities, bancos e estatais, né? Se a gente analisar a indústria de fundo de ações como um todo, basicamente aí todo mundo perdendo realmente do Ibov, porque a gente não tem uma alocação, né, o mercado como um todo muito pesada em commodities, tá? Alguns dos pontos aqui de cases vencedores e os nossos detratores da semana. A cripto foi o principal destaque, a categoria como um todo, principalmente em finanças descentralizadas. O nosso combo como um todo aí subiu em torno de 9,5%, tá? Então bastante positivo na semana. Na semana anterior também foi bem positivo. Os outros dois, óbvio, pelo que eu falei, de retorno semanal, destaques aqui para os nossos cases brasileiros. 3R aí subiu mais de 9% e o BTG Pactual subiu quase 4%, tá? 3R continua sendo um case muito interessante, muito vencedor por longo prazo, independente aí dessa variação mais forte no petróleo, tá? Na ponta negativa, a gente tem em primeiro lugar a Octa, caiu mais de 28%. Grande parte desse movimento, dessa queda, né, expressiva, veio por conta de uma brecha de segurança que houve lá, mas é um movimento que acaba sendo de curto prazo, né? Um dos grandes cases vencedores aí de cybersecurity, que deixando inclusive aqui uma brecha para vocês. O nosso episódio aí do Gerando Alfa de terça-feira vai ser sobre cybersecurity, até porque é um tema muito importante olhando para o futuro e para o atual momento aí que a gente vê de ataques em geral, principalmente aí do lado da Rússia, tá? Os outros dois cases negativos também lá de fora, a Trade Desk caiu em torno de 27%, bastante impactado pelo setor de tecnologia de small e mid, e Unity também, que caiu 12%, indo mais ou menos nessa mesma linha, né? Para resumir, o mercado acaba vendendo mais dessas ações de maior crescimento, buscando as ações com maior previsibilidade de geração de caixa, principalmente aí as Big Techs e as Blue Chips americanas, tá? O que a gente tem para ver, eu acho que de importante, olhando para os próximos, não gosto de olhar para a próxima semana, mas enfim, os próximos dias, que de novo, né, acho que está começando a ficar bastante atrativo o preço de ações, principalmente de tecnologia lá fora, tá? Eu acho que eu comentei isso até no LinkedIn, é uma das melhores oportunidades para se investir nesse setor dos últimos anos, tá? Na verdade, desde 2008. Lembrando que a grande parte dos investimentos de todas as empresas grandes e dos principais setores aí globalmente em tecnologia. Beleza? É isso. Boa sexta-feira e um ótimo final de semana.